O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Quando orardes, não useis muitas palavras como fazem os pagãos. Eles pensam que serão ouvidos por força das muitas palavras. Não sejais como eles, pois vosso Pai sabe do que precisais, muito antes que vós o peçais. Vós deveis rezar assim: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. De fato, se vós perdoardes aos homens as faltas que eles cometeram, vosso Pai que está nos céus também vos perdoará. Mas se vós não perdoardes aos homens, vosso Pai também não perdoará as faltas que vós cometestes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Muito bem, caríssimos irmãos e irmãs rádio ouvintes que nos acompanham pelas redes sociais. A primeira leitura é uma fala de Eclesiástico. Ontem nós falamos de Eliseu e Elias que foi arrebatado, Eliseu que ficou. E hoje Eclesiástico faz uma laude, uma honra aos profetas do Antigo Testamento, que é um livro de sabedoria. Então nós podemos vincular profetismo e sabedoria. O profeta tem que ser sábio. Sábio é aquele que fala com a inteligência divina, com o olhar divino, né, de identificar as coisas de Deus, consegue discernir no mundo como agir melhor. Ele denuncia injustiças, denuncia pessoas que afastam de Deus, também profetiza castigos ou até salvação para aqueles que são obedientes, né? Mostra no passado vínculos de Deus para justificar o que ele está exigindo hoje. Então o profeta, ele, numa crise, aqui mostra que diante de crises em que o mundo está em crise, Deus suscita profetas para, com a sua sabedoria e coragem, direcionar o povo. Já que em momentos de crise há muitos falsos profetas. Hoje nós estamos vivendo um momento de ideologias, de mentiras, de falsas correntes, né? Em que há um projeto satânico de mudança cultural ocidental contra a civilização cristã, contra a família, a cultura da morte, aborto, eutanásia, anticoncepcionais que tem aborto oculto, suicídio, a laude ao suicídio nos joguinhos de internet, Roblox, TikTok, as crianças e adolescentes vêm sendo instigados ou ao assassinato ou ao suicídio. É a cultura da morte. O demônio tem ódio da nossa vida, da nossa capacidade de dar a vida a Jesus, né? O demônio odeia. Ele odeia a família, que é o núcleo, a igreja doméstica, é o núcleo onde saem os santos, um casal que se dá bem. Hoje o demônio já destruiu culturalmente muitos casais. Um dos motivos é o anticoncepcional, o DIU, que a gente viu ontem na palestra, como que aumentou o número de divórcios nos Estados Unidos após a introdução do anticoncepcional. Um mal maior, né? Por quê? Porque com o anticoncepcional DIU, primeiro cai toda a libido, depois a mulher se torna objeto total. O homem deita, vem, não conversa, não há mais diálogo. E só se pensa, o homem só pensa na mulher como objeto, né? O profeta Elias surgiu como fogo, aí vai contando todas a força, né? Fez vir a fome, foi na viúva de Sarepta, depois ele convocou todos os profetas de Baal e desafiou aquele oferta do sacrifício ao Deus dele e desafiou
os profetas de Baal se Deus ia consumir as suas ofertas, né, as oferendas. E ele ainda joga água e Deus desce como fogo. Então era um homem de muita unção. Uma das características fortes de Elias era o diálogo com Deus. Sempre ele estava em diálogo. De vez em quando eu atendo muita gente que fala que conversa com Deus o dia inteiro. Deus ama isso, viu? Se tem uma coisa que Deus gosta é: Senhor, hoje eu estou triste por causa disso. Vem, fica comigo. Tira essa tristeza, me dá. Senhor, hoje eu estou cansado, cansada. Eu não queria nem cozinhar, nem lavar. Eu estou sem ânimo. Me ajuda, Senhor. Eu sei que é o Senhor que me dá alegria. Senhor, eu não queria nem trabalhar hoje, ver a cara do meu patrão, da minha patroa, mas me dá força. Me dá a capacidade de tirar esse ranço que eu tenho do meu patrão, da minha patroa. Me ajuda. Eu não quero ver o meu colega de trabalho, mas me dá a capacidade de estar com ele. Tira todo esse sentimento ruim do meu coração. Senhor, eu estou feliz, muito obrigado. Como eu sou grato. Apesar de todas as provações que eu passo, o Senhor está comigo. Eu te amo. Ontem mesmo, mais uma vez, eu fiquei enrolando o dia inteirinho, fui rezar tarde, né? É 1h da manhã. Aí, na hora de ir para o quarto, lá eu tenho o Santíssimo Exposto, eu exponho, né? Eu terminei de rezar o rosário, aí eu olhei para Jesus e falei: te amo, te amo, te amo, te amo, te amo, te amo. Umas 1000 vezes, né? Antes de dormir. Te amo. Por quê? Porque não é uma coisa que eu estava cumprindo tabela. É alguém que eu amo, né? É alguém que me move por amor. Isso, a mesma coisa que o casal tem que alimentar o amor, falar que ama, não ficar subentendendo, não ficar com o bico, cara feia, dando patada, como está acontecendo tanto hoje, né? Tem que alimentar o amor diário. Assim eu também tenho que alimentar a minha vocação, senão eu não sacio a minha carência, a minha afetividade, a minha sexualidade, e é por isso que muitos padres caem. Não é natural o celibato. E também não é antinatural, ele é sobrenatural. Então, se eu não alimentar esse amor que me preenche, a parte sexual e afetiva, o padre vai caçar fora. Então é importante dizer: eu te amo. O Senhor é importante, eu te amo, a igreja. Agradecer, obrigado, Senhor, por tudo, né? Por o Senhor estar comigo. E assim por diante. Esse diálogo. Senhor, eu vou cozinhar agora, que seja o Senhor que cozinhe, que o amor que o Senhor tem venha nessa comida e quebra o coração da tranqueirinha que eu arrumei, né? Ajuda, Senhor, aquele coração de pedra, que esse feijão entre e vá quebrando tudo, todo gelo, toda indiferença que ele tem contigo, Senhor. Os meus filhos, né? Traz água aqui, ó, da água benta, Senhor, que cada gole que meu filho tomar seja para colocá-lo mais perto de Ti, para tirar do vício das drogas, dos joguinhos, né? Eu já não aguento mais, mas o Senhor sabe que eu nunca vou desistir porque eu te amo. Eu te amo. Fala assim, tudo você termina porque eu te amo. Aí você derrete Jesus, né? E no Evangelho, hoje tem que ser mais rápido porque tem reunião lá em Morrinhos. E no Evangelho, nós temos a oração do Pai Nosso. Aqui diz para não usar muitas palavras. Em Marcos fala não ser repetitivo. Aí alguém pergunta, mas o terço é repetitivo. Não. As 10 Ave-Marias do terço, elas são contemplativas. Cada mistério você contempla nas 10 Ave-Marias. Então o terço não tem nada a ver com a repetição, com as palavras. As vãs palavras são pessoas que não se convertem, que não deixam o Espírito Santo agir e fica forçando a barra para situações que não são mais importantes. Por exemplo, foca em prosperar. As campanhas, eu já ouvi muita gente protestante
as mulheres assim que é de uma igreja protestante, aí tem campanha de prosperidade na outra igreja, elas vão escondido do pastor e participa lá porque quer prosperar, né? A prosperidade não é o mais importante. Pode fazer Deus, alguém de nós, até católico, prosperar? É raro. Mas pode. Agora, e se depois começa a comprar um monte de trem, não vem na igreja, não vem adorar, não reza o terço, é melhor ser pobre? Aí você compra fazendinha, apartamento. Aí tem que ir lá no apartamento toda hora falar com o inquilino. Aí sai o inquilino. Aí compra fazendinha, tem que ir lá na fazendinha. Aí não arruma peão, tem que ir lá. Aí vai final de semana, não consegue vir na missa domingo. Olha que coisa horrível. É raro quem fica bem de vida e continua na igreja. Direito. Continua meia boca, mas oxalá fosseis quente, oxalá fosseis frio. Os mornos eu vomito. Apocalipse 3, né? Acho que é 3, 20 ou 15, não sei. Então, a questão é essa. Bem, e o que foca mais na oração do Pai Nosso? O perdão. O coração que não perdoa não é aberto à graça de Deus, porque o perdão é um sinal de humildade, é um sinal de luta contra si mesmo, um sinal de se entregar à graça. Quem não perdoa, esse negócio de colocar num baú e deixar, não funciona. Não funciona. Ah, padre, mas eu não consigo, porque foi muito grave o que fizeram comigo. Reza, Senhor, me dá a graça de perdoar. Me dá a graça até de amar. Como eu já disse anteriormente, se a pessoa muito enjoada, está sempre te perseguindo, te jogando em direto, você não tem que conviver com ela, mas pelo menos reze de longe, né? Reza uma Ave Maria aqui, no Santíssimo, fala, Senhor, me tira. Um dos sinais que você vai ver é quando você não tem mais aquele ranço com ela. Se ela chegar no ambiente, você não sente nada demais, já está ótimo. A graça já superou muita coisa. Agora, se você ainda sente aquela repugnância, você tem que ser padre um pouco, né? Porque padre eu fico até pensando, esses padres meninos de 25 anos aí, como é que eles dão conta? Para uns, você é quase Deus. Para outros, você é pior que o capeta. Na mesma época. Então o padre tem que lidar com afagos e tapas o tempo inteiro. Ou você desapega e aprende a se colar em Deus, ou você fica doido. Doido. E uma hora te coloca lá em cima, outra hora te coloca lá embaixo, outra hora te coloca lá em cima, outra hora... Se você não falar, Senhor, não, eu sou o que sou diante de ti. Quantas e quantas vezes chegou gente, padre fulano está te difamando na rua. Passa um tempo, essa mesma pessoa vem pedir a direção. Aí eu olho assim e falo, só que eu não posso nem contar, né? Fala, pois não, senhora, o que você está precisando? Tem que engolir seco. Porque ela veio procurar o Pablo ou Cristo. Ela não gosta do Pablo. Entende? Então eu tenho que segurar e fazer o papel meu de padre. Então é um exercício contínuo de perdão. Então, o que eu digo é, reza, fica colado em Jesus. Porque quando você está perto de Jesus, Ele mostra para você que você é o que é diante dele. E é muito mais fácil você reconhecer, não, eu sou miserável mesmo, eu tenho muito mais defeito do que ela falou. Mas eu sou o que sou diante de ti, Jesus. Eu te amo, mesmo com essa miséria que eu sou. Eu te amo. Pronto. E Deus vai te dar uma graça para perdoar. Mas não deixa a mágoa no coração. E Nossa Senhora é o caminho mais curto. Reza o terço, o rosário e pede essa graça. E Deus vai te dar o dom do perdão e até do amor. Assim seja.